Aí, beleza. Essas 4 pessoas estão no laboratório da doutora Sidney Burke, abrindo um tórax de uma pessoa. Etida Weber quase não aguentou o barulho da serra e Abby Singer impressionada com o tamanho do seu coração. Mas todos ali bem preocupados, principalmente Juan Ruiz, pois foi ele que matou este cara. Na verdade, comeu o seu pescoço, já achando que era um canibal. Mas segundo a doutora Sidney, para ser um canibal, tinha que ser um humano. E os 3 não eram bem isso. Se não somos humanos, o que somos? Sei lá! Mas ok, antes de descobrirmos exatamente o que eles são, vamos conhecê-los primeiro. Começando por Tilda Weber, uma vocalista de heavy metal da banda The It Nipples, e junto com seu namorado estava muito animada para a próxima turnê já marcada, mas bastante preocupada, pois seus remédios acabaram. Já Abby Singer é uma estudante de ciências biológicas, tentando uma vaga em Oxford, e ficando bastante animada por ler em sua carta, e dali a alguns dias faria uma entrevista. Mais preocupada, se desse certo, seus remédios eram difíceis de encontrar e também estavam acabando. E por fim, Juan Ruiz, um garoto mexicano, cartunista, muito talentoso por sinal, que criou o Sugar Skull, um anti-herói que era uma caveira de açúcar. Só que conversando com o diretor da escola de artes naquela tarde, não estava nada contente com ele, por ter usado os recursos da escola para imprimir os seus quadrinhos. Na verdade, Juan imprimiu mais de 2.000 cópias do Sugar Skull e para o diretor ficar calmo, daria 10% da renda bruta, já que o seu quadrinho ganhou espaço na Comic Con. Mas adivinhe só, usava o mesmo remédio. E assim como os outros, seus remédios acabaram. E é a partir daí que as coisas começam a ficar malucas. Primeiro, Abby, na entrevista, exalou um cheiro tão forte que os entrevistadores ficaram malucos por ela, mais loucos de desejo mesmo, querendo pegá-la. Então teve que correr trombando em um rapaz que fez a mesma coisa. E para espantá-los, usou um bom ar que achou em um carrinho de limpeza. Já Tilda começou a passar mal no meio do palco, não aguentando o som alto da guitarra e até gritando de dor quebrou o espelho. E o mesmo homem estava na plateia. Na verdade, mais tarde, Tilda não estava aguentando nenhum barulho, ficando com os ouvidos muito sensíveis. Já Juan fez uma festa em sua casa para comemorar que seus quadrinhos estariam na Comic Con, mas estava com febre, passando mal, e o mesmo rapaz foi na sua casa. Mas como não estava bem, foi para a cama, só que acordou no outro dia em um campo com a boca cheia de sangue. Aliviado quando chegou em casa e viu que a sua namorada estava bem, só que preocupado por estar cheio de sangue. Daí que descobriu o que tinha feito na internet. Pesquisando por algum ataque no sábado, ele apareceu em um vídeo atacando um guaxinim. Complicou. Então, para resumir, os 3 usavam o mesmo remédio, criado pelo Dr. Alex Sarkov. E Juan até lembrou de Tilda, de sua banda, e Abby também, pelo que parece, foram cobaias do mesmo remédio e experimento num programa chamado Bem-Estar. E foi o Dr. Sarkov, junto com a doutora Sidney, que descobriram a doença que eles tinham, a Síndrome de Genética Degradativa Aguda, ou SGDA. E os remédios serviam para inibir esta doença. Só que detalhe, não tinha mais remédios, e isso era um problemão para ambos. Como Abby, exalando seu cheiro, atraiu Tilda, e o bom ar para repelir isso. Bom, ela tinha esse dom agora. Seu cheiro atraía qualquer pessoa quando exalava ele. Tilda tinha super audição. E Juan ainda era uma dúvida, mas os 3 passaram por exames com o Dr. Sarkov e deu um tal remédio. Mas esse remédio na verdade não funcionava. Tilda, por exemplo, até quebrou o vidro de sua casa ao descobrir que seria trocada. Abby foi atacada pelos seus colegas de laboratório e Juan, pois bem, de novo teve um apagão. E parece que agora devorou um cãozinho. Meu Jesus amado. O Dr. Sarkov deu placebo com aspirina infantil, mentindo para os 3, e queriam saber o que eram agora. E então, reunidos, tentaram descobrir por si só, mas conversando foi bem simples por sinal. Juan, por exemplo, era imune ao cheiro de Abby. Disse que tinham dado um apelido para o que ele se transformava à noite, o terror de Tacoma. Onde perguntaram se ele era um lobisomem, ele disse que não, na verdade era um chupa-cabra. Já Tilda tinha super audição e grito sônico, tipo uma Sindel ou Canário Negro ou até mesmo uma Supergirl, mas ela preferiu se autonomear uma Banshee versão feminina, já que a única coisa que fazia os seus ouvidos não doerem muito era uma bebidinha. E por fim, Abby,
que era uma súcubo capaz de enfeitiçar qualquer um com seu cheiro. E tá aí, uma súcubo, um chupacabra e uma banshee. A equipe de X-Men da Netflix, criados. Não. Você pode achar que não, mas até o professor Xavier eles encontraram. Voltando ao laboratório, acharam a doutora Sidney Burke, que também queria saber onde estava o Dr. Sarkov. E não entendeu o porquê eles estavam ali, já que a clínica estava fechada há mais de 7 anos. E talvez o que ele fez com eles foi super ilegal. Bom, vendo no que eles se transformaram, com certeza coisa boa não foi, né? E em resumo, os dois trabalhavam juntos nessa pesquisa e os pacientes tinham um defeito genético. E para tentar corrigir, o Dr. Sarkov colocou nas cobaias uma célula tronco sintética. E assim os pacientes que eram para inibir a mutação acabou aflorando e provavelmente o remédio era apenas para inibir os poderes e talvez a cura nunca existisse. Bem típico de filme de mutante, né? E o único para resolver esse problema era talvez o Dr. Alex Sarkov, que simplesmente desapareceu. Mas chega de enrolação, né? O que gostamos de ver é ação. E nesse momento, Tilda ouviu metros dali que alguém estava vindo. E como ficaram enrolando, não deu tempo de sair. E ela entrou, o mesmo homem que estava seguindo os três com uma baita cicatriz na testa, querendo os possíveis remédios de Abby que estava segurando, atacando Tilda e a doutora Burke. E a única que estava no seu caminho era a súcubo, mas Juan se transformou e atacou o cara. E para surpresa deles, era mesmo um chupa-cabra e bem violento por sinal, devorando o pescoço do homem. Então não tinha o que fazer ali, né? E quase foram atacados também. Mas a doutora Burke colocou o chupa-cabra para dormir. É verdade. E foi daí que ele acordou no mesmo laboratório lá no começo do episódio. E a equipe de X-Men da Deep Web estudava um corpo, já que possivelmente poderia ser um paciente de Sarkov, pois ele tinha um coração e um pulmão aumentados. E apesar de estar com o peito aberto, o coração ainda estava batendo. E o maluco ainda vivo e quase enforcou Tilda. E apesar de Abby furar o seu coração de novo, parece que ele tinha capacidade de regenerar, tipo o Wolverine. E já que estamos falando de referência, teve uma de Highlander agora, pois Juan disse que a decapitação poderia dar certo. E bom, Tilda fez o teste pra saber. Você é louco? E depois de tentarem até enterrar o maluco, encontraram uma câmera que o tal estava seguindo pessoas, não só ele, mas como uma garota que trabalhava num café local chamada Hannah, que também era uma que fazia parte do programa de bem-estar igual a eles. E bom, os nossos mutantes já não estavam conseguindo ter uma vida normal e se enganava a doutora Burke achando que só eles tinham problemas de serem mutantes, pois algo a perseguia também com um ar sinistro e sempre querendo matá-la. Mas precisavam saber informações sobre Sarkov e Hannah, então a única forma foi desenterrar o cara, simplesmente colocando a cabeça dele no lugar e automaticamente ela estava se implantando. Claro que era um processo um pouco demorado e algumas horas depois ele voltou à vida, morrendo de dor como se alguém tivesse arrancado sua cabeça. E para surpresa de Abby, também queria achar o tal médico que deu a condição a ele de não morrer, dizendo que todos os cortes, ferimentos se cicatrizavam na hora. O problema é que a dor permanecia para sempre, sentindo dor o tempo todo, mesmo tendo plena saúde. Claro que isso deve incomodar bastante, né? E por isso ajudaria com informações que ele sabia. Mas Abby tinha que prometer fazer uma coisa por ele. Eu quero que me mate. Uai! Vale lembrar que isso era uma vontade do Wolverine também, mas é uma história que contamos outro dia. Então, sua execução indolor aconteceria. Mas antes disso, ele deu informações preciosas de Sarkov, que tinha um computador em seu laboratório com os dados de todos que participaram do programa. Enquanto isso, Tilda ficou conversando com ele, que revelou o seu nome e se chamava Doug. E era até gente boa, apenas querendo que as dores acabassem, suplicando a Tilda que o ajudasse. E de novo, a doutora Burke teve os mesmos pesadelos, só que cada vez ela fica mais real.
Jesus Nazaré. O lance é que ela iria fazer uma eutanásia em Doug. Iria dar uma quantidade grande de remédios e ele morreria dormindo e depois desmembraria suas partes e dissolveria em ácido. Algo um pouco complicado, mas segundo ela, assim ele não voltaria dos mortos. Foi a solução que ela achou para matar o Wolverine da Deep Web. Mas Tilda sabia, pois conversou com ele, que mesmo depois de morto sentiria muita dor. Como isso, eu não sei. Então assim que os outros voltaram sem muita informação, pois o computador não tinha nada, Tilda soltou o Doug, pois era crueldade demais matá-lo assim. Falou a mulher que arrancou a cabeça dele, né? E bom, ele estava na piscina com um galão de gasolina e como eles não o ajudariam, faria do seu jeito mesmo. Pelo menos assim foi minha escolha. Que loucura. O lance que virou suco de morango do mesmo jeito e a doutora usou tal ácido para dissolvê-lo. Então foi Tilda com sua super audição que achou o lugar secreto no laboratório do Dr. Sarkov com as informações sobre os outros que poderiam ter passado pelo programa de bem-estar. E nessa lista, os que apresentavam mutações eram chamados de imperfeitos. E daí que veio o nome da série. Agora eu saquei! E num desses nomes tinha a tal de Hannah, que era bem antipática e, segundo ela, estava morrendo e não queria muito falar com Abby. E não viu o Dr. Sarkov, pois não precisavam dos remédios e não tinha tempo para conversar. Foi bem curta e grossa, mas em resumo, ela era a única que não tinha apresentado mutação ainda, sendo a única a vencer o programa. E se eles quisessem achar, teriam que começar a procurar com os outros mutantes. E para piorar, acharam vídeos dos mutantes que não tinham consciência e eram literalmente eliminados. Só que nessa caçada, Hannah estaria do outro lado, pois uma mulher não queria só achar os tais imperfeitos, mas caçar aqueles que criaram o programa até chegarem no Dr. Sarkov. E Hannah preferiu este time. E mais um daqueles sonhos misteriosos da doutora, agora ainda mais real, mostrando que o monstro que ela sonhava não tinha rosto. Deus me defenderá. E essa mulher que recrutou Hannah não estava para brincadeira. Usou um gás capaz de matar uma pessoa asfixiada, fazendo isso com o engravatado que passou pelo programa de bem-estar. Já Abby conseguiu falar com Maxwell, que estava na lista, dizendo para encontrá-lo, já que ele iria ver o Dr. Sarkov. Claro que era mentira, pois era um grupo de cientistas pirados, loucos para estudar os tais mutantes, preparados para colocá-los para dormir. E Darcy, a namorada de Juan, teve a oportunidade de ver ele na forma de chupa-cabra, dando nome a ele de Chup, pois achou que era uma fera majestosa e não merecia morrer. Até desenhando como ficaria eles juntos, pois acredite, era um fetiche dela. Já a doutora tinha preparado alguns presentes para eles, como para Abby um inibidor de odor de súcupo, para que ela parasse de usar aquele bom ar irritante. Para Juan, um relógio que registrava os batimentos cardíacos e pressão arterial para acharem uma cura futuramente. E para Tilda, bom, ainda não tinha nada, apenas um protetor auricular, que para ela não servia de nada. E nessa viagem, Juan iria amarrado, onde as garotas descobriram o apelido de Juan, Chup, achando bastante fofinho e saindo na máquina mistério de Tilda. Porcaria. E até que chegaram até a cidade e a tal casa de Maxwell, dando boas-vindas a eles, pois fazia muito tempo que não viam os três. E Hannah estava na cola do professor geneticista chamado Jake, que tinha ligações com a doutora Burke, que estava ajudando ela na pesquisa dos mutantes. Já na casa de Maxwell, a hospitalidade estava bem estranha. Se separaram na casa e as amigas de Maxwell queriam colocar todo mundo para dormir. Primeiro Juan, depois Tilda e terceiro Abby. Mas era uma súcupo, né? Então, com seu poder, descobriu a verdade. Pediu pra garota contar tudo e ela disse que eram cientistas piratas e o verdadeiro Maxwell estava morto depois que tinha se transformado em um peixe. Então ela pediu pra garota aplicar a própria droga nela e na sala ao lado descobriu o verdadeiro Maxwell debaixo de um saco plástico.
Nossa! Mas apesar de ser uma súcubo, não era forte, né? E foi surpreendida. E a detetive que estava caçando os cientistas desse experimento, Hannah deu a ela a localização da sala de Yang. E como dito antes, ela não estava pra brincadeira, né? Chegou na sala e fez o doutor sofrer, jogando nele um agente que reagia ao ar e pegava fogo. Então, por puro ódio dele, fez o cientista queimar vivo. Esse maluco que sequestrou os mutantes se chamava Nate e queria amostras das cobaias para poder vender o DNA e ficar rico. E como ficaram acorrentados, nem o grito de Tilda conseguiu arrebentar as correntes, mas ainda era muito forte, fazendo o tal Nate sangrar pelo nariz com seu grito. Mas a água tinha um sedativo, fazendo Tilda dormir. E sabia que Abby era uma súcubo e Tilda super audição e grito, mas Juan ainda era uma dúvida e talvez não seria uma boa ideia mexer com ele, ainda mais dando choques pro garoto reagir. Mas mesmo assim, parece que Juan não consegue se transformar quando quer ainda, então ficou sofrendo na mão da cientista pirada. E Abby foi esperta, aproveitou a bobeira de uma das cientistas e chutou sua máscara, e agora estava enfeitiçada pela súcubo. E foi fácil escapar, né? Abby pediu para que ela soltasse e nunca mais tocasse nela. Mas Abby ainda não entendia o tamanho do seu poder, pois falar isso para uma enfeitiçada era muito perigoso, pois como a garota nunca mais poderia tocar nela, então preferia morrer. Mas mesmo assim precisava soltar seus amigos e fez a mesma coisa com Nate para ele bater a cabeça na parede até desmaiar. E soltou Tilda para salvarem Juan. Coitado, estava sendo torturado pela cientistazinha que não acreditava nele, dizendo que era um chupacabra. E bom, as duas não tiveram forças para surpreender ela e acabaram ficando na mira de uma arma. Mas nada que Juan não desse um jeito agora, né? E bom, ele se transformou e atacou a cientista. Já estava mais que na hora de você aparecer. Já era. Mas o tal de Nate ainda estava vivo. E agora quem deu um jeito nele foi Tilda, ficando gravemente ferido e acabou morrendo. Só que o lance é que Juan desapareceu e não poderiam ficar por ali por muito tempo, pois tinha cadáveres demais dentro daquela casa e com certeza a polícia iria aparecer uma hora ou outra. Mas Juan foi até a casa do seu irmão, dando um belo susto em sua sobrinha. E sobre os cientistas mortos, pois bem, um investigador chamado Sponson apareceu, vendo que uma criatura passou por ali e tinha um mutante morto. Agora a coisa ficou um pouco mais séria para os nossos amigos. Eu não sei com que estamos lidando, mas conseguiu escapar. Enfim. E esses foram os episódios 1, 2 e 3 de Imperfeito, série de 2022 da Netflix. Bom galera, este foi o Solucionando Filmes, até o próximo vídeo, valeu, é nóis, fui!